As minorias são grupos sociais que se encontram em desvantagem em relação aos grupos sociais dominantes, seja por aspectos étnicos, físicos, religiosos, econômicos, de gênero ou orientação sexual. Esses grupos são alvos frequentes de ataques e tratamentos discriminatórios. Ironicamente, alguns deles sequer são minorias numéricas, como é o caso das populações feminina e negra no nosso país. E é sobre os ataques às minorias que trata o Conexões de hoje. Para conversar com a gente, nós recebemos aqui no estúdio a Luciana de Oliveira Dias, que é professora do curso de Educação Intercultural aqui na Universidade Federal de Goiás. Oi, professora, obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigada pelo convite. Bom, professora, vamos conversar muito sobre esses ataques, mas primeiro eu queria que a senhora dissesse quais são os mais frequentes que ocorrem com as populações negra, população feminina, população LGBT e também, já citei alguns, né? Quais são os grupos mais frequentes de serem atacados? A gente vive hoje no Brasil uma situação tão crítica de ataque aos direitos das pessoas, que tem uma discriminação e um ataque generalizado a tudo que a gente poderia considerar minorias, né? Então, segmentos como a população negra, os povos indígenas, as mulheres, as pessoas LGBTs têm sofrido inúmeros ataques que partem dos mais variados lugares, né? Mas o ataque mais frequente que a gente tem visto e que é inclusive incentivado por uma ordem política que a gente está vivendo hoje, vai até a agressão física mesmo, né? Então, nesse sentido, hoje é muito comum a gente encontrar pessoas que são agredidas, inclusive fisicamente, por conta de intolerâncias com relação aos seus pertencimentos, às suas filiações, com relação às opções, às escolhas, às orientações que essas pessoas têm. Só que além do ataque físico e direto, as agressões físicas que essas pessoas encontram, há uma barreira legal também, há um descumprimento exagerado de direitos, que são inclusive direitos humanos e direitos fundamentais, que não são observados e não são respeitados a esses segmentos da população que a gente poderia chamar de minorias. Né, e que na maioria das vezes nem minorias são, né? Se a gente pensar desde uma perspectiva mais numérica ou mais quantitativa, muitas vezes a gente está falando de grandes maiorias numéricas que são aprisionadas em um campo de inferioridade, de destituição de direitos, de marginalização, que as apresenta como minorias sociais, não numéricas, mas minorias sociais que têm os seus direitos constantemente desrespeitados, não observados, não obedecidos. A senhora já falou um pouquinho, mas qual a comparação, como relacionar esses ataques que têm aumentado nos últimos meses com a política atual, com o modelo político que está sendo seguido pelo nosso país? A gente está vivendo uma proposta política que autoriza ataques, que autoriza intolerâncias, que aumenta níveis de intolerância e não os questiona como deveria acontecer, né? E muitas vezes esses argumentos, né, vindos dessa política em vigor, eles chegam de maneira que nos confunde, inclusive, né? Então é muito comum a gente pensar que pelo fato da democracia ser uma forma de exercitar a política, né, em que o direito da maioria é garantido, a gente equivocadamente acaba entendendo que as minorias não teriam direito, né? Quando, na verdade, isso é uma falácia, uma incompreensão do que seja um sistema democrático. Um sistema democrático, tal qual desejado por nós, é uma democracia que reconhece a existência das minorias e assegura a essas minorias todos os seus direitos, né? O grande problema de regimes não democráticos, e até em democracias isso acontece, é que o hegemônico ele é instituído como padrão e ele coloca como padrão
padrão de comportamento, padrão de beleza, padrão de postura política, todas as pessoas, todas as instituições, quando na verdade a gente tem diferenças, e a diferença ela deve ser vista como um valor, né? A diferença, a diversidade, ela é um valor, e em uma democracia ela não pode ser atacada, né? Não há agressão maior à diversidade, à diferença, do que a opressão às minorias, né? Porque as minorias, elas reivindicam inclusive esse direito à diferença, e no alto da sua diferença ter todos os seus demais direitos garantidos e assegurados. Quando a gente fala desses ataques, a gente usa uma expressão que talvez as pessoas não entendam muito, que é o discurso de ódio, né? Sim. O que significa esse discurso e como identificar esse discurso na vida social, nas redes sociais, né, que hoje estão sendo usadas pela maior parte das pessoas? O discurso de ódio é um perigo, na verdade, né? Porque a partir do discurso, que aparentemente num primeiro momento é inofensivo, as pessoas são autorizadas a dar um passo à frente, a ir um pouquinho mais adiante e partir para todos os tipos de agressões e violações de direitos, né? Então aquilo que parece, num primeiro momento, conter até uma certa ingenuidade, porque é só um discurso, tá no âmbito da oralidade, confunde as pessoas, inclusive dando a ideia de que é um direito à livre expressão. Esse discurso, na verdade, ele incentiva uma prática que pode ser extremamente destitutiva de direitos dessas minorias, né? Então, há que se tomar bastante cuidado com o discurso de ódio, porque o discurso de ódio é o primeiro passo em direção à violação dos demais direitos, de todos os direitos, inclusive aqueles mais fundamentais, como é o direito à vida, né? Algo que começa como um discurso de ódio pode muito rapidamente chegar a um ponto em que autoriza um sujeito pertencente a um grupo hegemônico e mais poderoso e que manipula instrumentos de poder a cometer assassinatos, a eliminar vidas, né? E é muito interessante aqui chamar a atenção para o fato de que minorias não está relacionado somente a um pertencimento, as minorias não são somente relacionadas a pertencimentos, a gente vive um momento tão agudo no Brasil hoje que minorias podem ser, inclusive, alguém que apresenta um discurso que não é aceito pela política atual. Então, nesse sentido, um ambientalista, por exemplo, pode integrar um grupo que a gente poderia chamar de minoritário. Ou uma defensora dos direitos humanos, uma pessoa que defende os direitos humanos, é rapidamente alocada num grupo minoritário. Se esse grupo minoritário estiver fragilizado, ele pode começar a sofrer ataques e levar à morte. A gente tem exemplos hoje no Brasil, inclusive, de pessoas que são mortas, e são mortas por serem mulheres, serem negras, serem lésbicas, mas são mortas também por serem defensoras dos direitos humanos. E essa situação toda precisa ser contornada. Como é que ela pode ser contornada? Na minha opinião, só no coletivo. Essas pessoas, essas minorias, elas precisam se integrar, elas precisam se associar aos iguais a elas, se fortalecer coletivamente e formularem pautas reivindicativas de direitos que garantam os seus próprios direitos, que não são assegurados quando a gente está falando de maneira geral. Ok, professora. A gente vai para um rápido intervalo. Continue assistindo a Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Assista também pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos de volta para discutir sobre os ataques às minorias. Está aqui conosco a professora Luciana Dias, que faz parte do curso de Educação Intercultural da UFG. Bom, professora, sei que essa resposta acho que daria aí uma tese de doutorado livre, né? Mas é possível explicar de alguma maneira, rapidamente, né, quais são os motivos que levam essas minorias, né, que muitas vezes são maiorias numéricas, como as mulheres, como a população negra,
a serem tratadas como minorias, a serem usurpadas dos seus direitos. É difícil, né, explicar. É difícil porque os processos de discriminação, de exclusão no Brasil, eles são históricos, né? Isso nos remontaria a quase 600 anos atrás e a gente teria que começar discutindo como é que esse país se fundou, né? Como é que a nação surgiu. E a nação surge a partir de uma invasão, né, europeia nesse continente inteiro que desconsidera todas as existências, né, que aqui haviam. Então, há uma supressão de vidas, né, para que a gente fundasse essa nação. E boa parte dos nossos preconceitos, né, enquanto nação, boa parte do preconceito do brasileiro, né, das discriminações do povo brasileiro, vem daqueles ideais que foram assentados no imaginário coletivo naquele período, né, em que o negro, por exemplo, foi colocado numa situação de inferioridade. Todo aquele trabalho degradante que ele desenvolvia, que era o trabalho escravo, foi colado à sua imagem física, ao seu corpo, né? Então, ser negro não era somente desenvolver aquele trabalho degradante, mas ser negro hoje é ter no próprio corpo os elementos que vão disparar os processos de preconceito e discriminação. Daria realmente uma tese, se a gente pensar nos povos indígenas, por exemplo, desde o período colonial, que são extremamente violentados e têm os seus direitos suprimidos de maneira muito violenta, o que faz com que os povos indígenas comecem a se organizar este ano especificamente, comecem este ano, porque já é uma luta histórica também, eles vêm lutando desde o período da colonização, mas este ano tá bem interessante a organização, né? Durante esta semana, por exemplo, a gente tem em Brasília uma grande concentração de povos indígenas com uma pauta muito interessante, que é o território, né? E quando se demanda direitos que envolvem o território, que para os povos indígenas é entendido como, o território é entendido como corpo e como espírito, e não somente como terra ou território, não é só um espaço, você toca em questões que não são mais de direito, mas que são de privilégio. Porque a política brasileira atual e essa nação, ela está fundada sobre privilégios. E o que os povos indígenas estão reivindicando, por exemplo, são direitos, não são privilégios. Então você tem uma luta aí a ser travada, uma luta muito grande, e que eu tenho esperanças muito fortes de que os povos indígenas ganharão essa luta. Tomara, professora. Professora, e a gente tem documentos internacionais e nacionais, a gente pode citar, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa própria Constituição, que garantem liberdade, impedem a tortura, o trabalho escravo, enfim, garantem vários direitos fundamentais para os indivíduos de forma igualitária. Por que que isso muitas vezes não sai do papel? Por que que essas legislações não são valorizadas? As legislações, elas não saem do papel, elas não vão para o âmbito da realidade do vivido no Brasil, exatamente porque as interações que aqui acontecem, elas estão sustentadas sobre privilégios e não direitos, né? Então, ainda que você tenha documentos em âmbito internacional que regulamentam os direitos mais fundamentais e a própria Carta Constitucional garantindo direitos básicos a todo e qualquer ser humano, sem distinção de raça, de classe, de sexo, de idade, de sexualidade, de religião, né? Ainda que você tenha esses instrumentos normativos, jurídicos, prevendo os direitos, para que esses direitos virem realidade, para que eles alcancem o âmbito da prática, são necessárias ações políticas, né, que efetivem esses direitos. E o que a gente observa por parte do poder público é pouco ou nenhum interesse em efetivar esses direitos. Porque a compreensão que se tem é que, se realizar os direitos dessas minorias, os direitos, né, do hegemônico seriam suprimidos, né, quando não é verdade. Isso que está assegurado para as maiorias
tem sido privilégios e não direitos, e o que se reivindica é a redistribuição de direitos às minorias. E aí, nesse sentido, a organização das minorias enquanto coletividades é fundamental para pressionar o poder público para que a lei seja observada, tanto em âmbito internacional quanto em âmbito nacional, né? A gente precisa, na verdade, de políticas públicas que assegurem que os direitos das minorias sejam realizados, eles precisam ser efetivados, mas sem essa pressão política não vai acontecer, não tem acontecido, né? Então, essa pressão ela é fundamental. E aí a gente chega num ponto muito complicado, porque quando as minorias se organizam e começam a pressionar o poder público, com essa configuração política que a gente tem hoje, o poder público tem reagido de maneira muito violenta na repressão dessas ações. E aí a gente tem camadas e camadas de supressão de direito, chegando ao ponto de suprimir, inclusive, o direito de manifestação ou de demanda por direitos, né? O que é muito, muito grave, muito agudo. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho finalizamos essa conversa a respeito do ataque às minorias no Brasil. Mande a sua sugestão de tema por Conexões no jornalismo@tvufg.org.br ou então no WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta para encerrar nossa conversa sobre os ataques às minorias no Brasil. A professora Luciana Dias, do curso de Educação Intercultural da UFG, está aqui com a gente. Professora, a senhora falou do pouco interesse, né, do governo, principalmente o governo federal, em atender às demandas e aos direitos dessas minorias, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente acompanhou um processo de instituição de ações afirmativas, de cotas. Como a senhora avalia esse processo? Esse processo deve ser suprimido também no atual contexto político do Brasil? Quais resultados a gente pode falar que ele deu até o momento? As ações afirmativas são fundamentais, né? Sem elas, a gente não consegue alcançar qualquer situação de equidade ou de justiça social. Porque, como a gente disse anteriormente, o Brasil se funda numa base que é a desigualdade, né? Onde as pessoas se sentem autorizadas, né, a discriminar. E elas discriminam pelos motivos mais torpes e injustos, né? Como, por exemplo, com relação ao pertencimento. O que a gente tem visto é que a adoção de ações afirmativas indica uma atuação política fundamental para a efetivação de direitos humanos para todos os seres humanos, né? Direito de acesso às universidades, por exemplo, direito de acesso aos partidos políticos. As mulheres têm 30%, né, de ações afirmativas para garantir a sua presença nos partidos políticos, né? As pessoas com deficiência, elas têm 20% de garantia em concursos públicos para que ingressem nesses espaços, né? Sem essa ação afirmativa, sem essas políticas públicas, essas pessoas não conseguem ingressar nos espaços, nas instituições, e os espaços vão seguir sendo muito homogêneos, né? Sem essa diferença e essa diversidade representada. E essa diferença e essa diversidade são fundamentais, porque, de fato, a sociedade brasileira é muito pluriétnica, multicultural, a gente é multirracial, nós temos vários pertencimentos, várias orientações, né? Por que isso não pode estar representado nas instituições? O que a gente verificou nessas últimas décadas, né, é que a adoção de políticas de ações afirmativas tem garantido o ingresso dessas pessoas e até a permanência delas. A gente tem muitas ações afirmativas que são de permanência. Tem desdobramentos fantásticos se a gente pensa, por exemplo, nas políticas de ações afirmativas para o ingresso de negros nas universidades. Quando as ações afirmativas chegam até a pós-graduação, a gente verifica um avanço muito interessante. Só que se você observar muito de perto as instituições, você vai verificar que essas ações afirmativas ainda não são suficientes. A gente ainda não tem
tem uma representação adequada e coerente com a diversidade que é a sociedade brasileira. A gente tem muito para caminhar. Então, de maneira alguma, é hora de suprimir ações afirmativas. Todo pelo contrário, a gente tem visto minorias sendo afirmadas a cada dia, e essas minorias também carecem de políticas públicas que as insiram nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder, nas universidades, no espaço público, né, com direito à voz, com direito à atuação de maneira digna, respeitada, né, para que os direitos realmente sejam assegurados. Tá certo, professora. Infelizmente a gente tem que encerrar o nosso programa. Muito obrigada pela sua presença e por todas essas contribuições. Eu que agradeço, sempre uma satisfação estar aqui no Conexões com vocês e espero que a gente caminhe em direção à efetivação dos direitos humanos para todos os seres humanos. Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG. Pode também acessar o nosso site, tvufg.org.br, ou as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. E até o próximo programa.